E como diz o programa Eventuais com Antônio Budal, propomos então fazer, como o nome se refere, um breve programa sempre nas segundas-feiras, 20 horas, aqui na nossa emissora, a TV 1000, trazendo assuntos mais relevantes e já pautados brevemente em outros noticiários aqui na emissora. Ou seja, com um pouco de mais tempo, explanamos detalhes desses programas. Noite de quinta-feira, 8, Casa Cultural Aníbal Cury, Popular Castelinho, em Porto União, abertura de interessante exposição de telas, entre outros. Ou seja, a abertura da exposição Memórias de Renato Ruschel, esse alfaiate renomado nas nossas cidades, e também esse artista plástico, trazendo então várias telas aqui para expor o Castelinho, né, popularmente falando, o qual então a abertura e vai até ali o comecinho de dezembro, ali para o dia 7 de dezembro, essa exposição que vale a pena as pessoas, as escolas, crianças, enfim, adultos, pessoas virem aqui, calcular, ver onde boa parte da história das nossas cidades são contadas através dessas telas, inclusive com um estilo interessante de Renato Ruschel, que é a questão dos quadros com a névoa do tempo, a separação de uma data com a outra. No meio dessa névoa, muita história transcorreu. Evento parceiro com a Prefeitura de Porto União, mediante a Secretaria Municipal de Cultura, apresentando umas 21 telas e outras informações do Castelinho. Esse ano, conversando com ele, né, eu fui até a alfaiataria dele e lá tinha algumas obras expostas, né, tinha em torno de umas 10 obras assim. E assim como a gente aqui na Casa Cultural Aníbal Cury está buscando assim todo mês renovar, colocar uma exposição nova, as escolas também têm procurado bastante, né? Principalmente as escolas mais próximas e também os cursos da Unespar, pedagogia, história. Então, como a população está procurando, né, a gente tem essa tendência em desenvolver novas exposições. Então, conversando com ele trouxe algumas obras do acervo particular dele, também algumas obras que ele gostava, assim, obras bem históricas. Ele conseguiu emprestar, né, de algumas pessoas que haviam comprado. Também tinha algumas obras nas próprias universidades, na Universidade do Contestado, na Unespar. Então a gente conseguiu reunir essas obras aí para montar essa exposição, que é a primeira exposição individual do Renato. E só um detalhe, quantos quadros são? Hoje a gente está com 21 obras pintadas óleo sobre tela, espatulado, técnica que ele chama, né? E também ele trouxe alguns artigos da carreira dele como alfaiate, ou ainda parentes dele que remonta ali a questão cinematográfica, história do Banco Pelotense, um dos primeiros bancos aqui da nossa região. Isso, então ele trouxe alguma coisinha referente ao Congresso dos Mestres Alfaiates, que ele ganhou lá no Rio de Janeiro, em Copacabana, e também hoje ele vai contar a história do Banco Pelotense, que foi o primeiro banco das Gêmeas do Iguaçu. Então ele reuniu, durante alguns anos, aí ele conseguiu reunir os documentos e ele consegue provar, né? O pai dele era o gerente do Banco Pelotense, então ele consegue com esses documentos provar que foi o primeiro banco das Gêmeas do Iguaçu. Ressaltando sempre a importância do incentivo pelo poder público. Pessoa que tem uma história muito grande com o município de Porto União, um alfaiate renomado, um grande homem, um grande artista plástico, que hoje nós temos a satisfação de tê-lo aqui conosco, expondo as suas artes. São quadros maravilhosos, pintados por ele, e que representam a história do município de Porto União da Vitória. Prédios antigos, como o Colégio Baldino Cardoso, o antigo Fórum, a estação ferroviária, enfim, vários quadros que representam a história de Porto União da Vitória. O artista em destaque é renomado alfaiate há vários anos e começou a realizar o sonho de pinturas quando atingiu seus 40 anos de idade. O mesmo detalhou essa atividade artística. Ele subiu. E eu, naquela época, só quando era presidente, eu estava vendendo fichas de cerveja. Quando foi acesa a fogueira, ele me chega todo assustado: Renato, me queimei tudo lá em cima. Daí eu cheguei: olha, José Alberto, irmão da Rosa, meu cunhado, vamos mudar esse sistema antes que aconteça um acidente. A gente passava aqui pela frente da casa do São José Kretschek, um jardim maravilhoso. Dona Guerra, a esposa dele, sempre trabalhando. Ele, apesar de ter a loja da Renner, era um violinista exímio.
E na época da guerra, da Segunda Guerra Mundial, eles tinham rádio. Quando eu subia para o Balduino Cardoso, era a hora do Repórter S. E nesse horário, eu ouvia o prefixo do Heron Domingos, que era justamente a pessoa que fazia o Repórter S. Aí a gente parava um pouquinho aqui para ouvir o Repórter S, saber como é que estava a guerra, o que estava acontecendo, que eles davam da BBC de Londres. Depois que terminavam as aulas, então a gente voltava e encontrava seu José Kretschek lá em cima, tocando violino. Então ficava assim na frente, realmente encantada, porque era uma música linda. E naquele tempo, como nós não tínhamos muitos carros, muito barulho na cidade, de vez em quando era mais o barulho de trem, eu ouvia as músicas do seu José. Mal sabia eu que depois de muitos anos ficasse amiga dele, de Dona Guerra, com a nossa turminha, que cantávamos nos casamentos, nas serenatas, era Ivone Spurani com Silvia, Deja, era o Hélio Juque, e a nossa turma se reunia com o seu José, que era o violinista, o Dilo Schmidt, que também era violinista. Casamentos e tantas coisas lindas que foram feitas nesse período. Aí eu já era casada, já tinha filhos grandes, e a gente continuou sendo amigo. Íamos na Dona Guerra e seu José, ela fazia um belo café para que a gente tomasse, às vezes era fora de horário, mas ela não tinha preguiça. Isso tudo, quando eu soube que a casa dele ia ser demolida, eu pensei comigo, não, eu tenho que escrever alguma coisa a respeito. Aí eu escrevi e pedi para o Renato, pinte, antes que eles destruam completamente a casa. E ela foi levada para o Parque do Dago. Então, essa é a história da casa do seu José Kretschek. Uma casa que ficou na minha infância e na infância de muita gente mais, também do Renato deve ter ficado, da Aldair talvez tenha pego um pouco ainda, né? Que você era mais nova, mas em todo caso aprendeu a conhecer a casa do seu José. Sobrou os pilares só. Infelizmente a gente tem que ver que agora ali é um local para uma boa casa de alvenaria, tem um museu que está feito ali, e é uma coisa, prefeito, que esse museu ali precisava realmente ser colocado em evidência. Nós temos aqui uma construção do Museu de União da Vitória, que não está funcionando, há quanto tempo feito. Nós temos o do seu José Kretschek, o museu dele, gente, é um museu eclético, ele tem muita coisa ali dentro que contam toda a história, inclusive com panela da casa do Armstrong, do nosso astronauta, que dizem, né, nasceu aqui na Lança. Então está tudo nesse museu. Os instrumentos das primeiras orquestras, está tudo ali guardado e muito bem conservado. E a quantidade de quadros é imensa lá dentro. Né? Isso nem o acervo é grande. Ele tem do mundo inteiro uma coleção, é bem eclética. A próxima obra escolhida para a gente falar um pouco sobre a história, voltando então à série da Névoa do Tempo. Então, a gente vê ali do lado esquerdo, aquela obra lá, o portão do antigo estádio municipal de Portunhol. Foi encomendado ao artista plástico Rússio em relação ao centenário do primeiro acidente da aviação militar da América do Sul. Pela primeira vez o Brasil utilizou a aviação militar para combate. Foi onde? Na Guerra do Contestado. Então nós temos uma história riquíssima e nós vamos observar exatamente do lado esquerdo, bairro Tocos, São Pedro, casa de comércio do senhor Maier. E o avião fazendo algumas manobras. Henrique Maier. O avião fazendo algumas manobras, né, no sentido de avaliar a aeronave. Para cá vieram 5 aeronaves, não vou entrar em detalhes, mas 2 realmente entraram no dia D, que seria 1º de março de 1915. Esse avião da esquerda
é o batizado pelo Kirk de General Setembrino. Por quê? Tínhamos exatamente o avião Iguaçu, que está no Pinheiro, na hora do acidente, e mais o avião Guarani, que era pilotado por então Ernesto Dariolo, um italiano, um dedicado à aviação. A história de Kirk é belíssima, porque ele ficou fascinado quando Roland Garros esteve em 1912 aqui no Brasil, com apresentações em São Paulo e Rio de Janeiro. E a primeira vez que ele realmente embarcou no avião foi esse avião pilotado por Roland Garros. Quando se fala em Roland Garros, nós lembramos de tênis. E ninguém sabe que foi o herói francês que foi abatido, né, na Primeira Guerra, conseguiu, abatido não, um acidente do avião, conseguiu fugir, retornou e acabou morrendo em combate. É uma história maravilhosa em relação à aviação. E o Kirk era apaixonado. O exército brasileiro, o governo não tinha condições de mandar o Kirk para a França, mas com recursos próprios e de amigos, ele realmente conseguiu sobreviver na França. Pessoal, esse quadro marca o centenário deste acidente da aviação do exército brasileiro. Quando se fala em aviação do exército brasileiro, muitas pessoas confundem com a aeronáutica. Não tem nada a ver a aeronáutica com o exército brasileiro. Então, é o Morane Saulier, Parasol, porque a asa é alta. É este avião que há 3 anos atrás foi colocado na praça, em frente ao batalhão, e aproveito para dizer o seguinte: retornará o avião sim. Há uma grande preocupação. Então, os kirkianos, juntamente com o apoio do município, do 5º Batalhão, o prefeito Eliseu está arregaçando as mangas e aquecendo o maçarico já para quem quer ajudar. Nós vamos retornar o avião para a praça. Tá? E quero já adiantar o seguinte, conversando com o prefeito, melhor data, 1º de março. Por quê? É o aniversário do acidente. E nessa praça temos mais 2 projetos que semana que vem vou marcar uma agenda com o prefeito para colocar essa ideia em relação à história. Pessoal, eu não posso falar porque vou devagar. Mas, então, lá o avião Iguaçu, do acidente, onde morreu o Kirk, onde foi exatamente encontrado daí por seu Ricardo Pou, tá? E também o senhor Tchaikovsky, que trouxe com a sua carroça aqui até a matriz de Porto União, uma história belíssima. E nós vemos que é o Iguaçu, porque uma semana antes, dia 25 de fevereiro de 1915, a pista ficava exatamente que a Rádio União, a Catedral, ali que começa o MEC. Ele, num dos treinamentos, num voo de reconhecimento, ele acabou se acidentando numa cerca de arame e acabou com o avião, mas não acabou, né, com a vida do Kirk. E aí eles adaptaram, colocaram o Iguaçu em ação, porque era 80 cavalos, o outro era 90, e o Guarani do Ernesto Dariolo era 50 HP, quer dizer, Dariolo. Bom, pessoal, essa da névoa realmente matamos. O Russo aceitou o desafio, era 1914, 2014, eu estava nos Estados Unidos, mandei de lá fotografias, ele disse, quando eu retornar eu quero ver o quadro. Aí ele gostou, disse, mais ou menos, podia ser melhor. Aí ele ficou pedra, cara, o artista não aceita isso, né? Mas claro que eu brinquei com o Russo. Então, fantástico. Por quê? Os 3 quadros com a névoa, eu tenho uma ligação. Valdomiro Cardoso, 80 anos, juntamente com o saudoso senhor Valdomiro, que está na direção. Pode falar um pouquinho. Não, alguém vai falar sobre isso, eu não vou jogar muito tempo. E isso diz respeito à escola em que eu me formei, né? E voltei como professor e como diretor. E da UNC, ideia do Fundal, também da névoa, aonde eu ganhei o primeiro dinheiro da minha vida, que foi no estádio municipal. Piazinho, 9 anos, vendendo pipoca ali. Quando eu falo de palestra para os alunos da área da universidade, que aqui eu ganhei meu primeiro dinheiro, mas como professor, o senhor já era professor e aqui já era universidade? Não, eu vendi pipoca e futebol aqui na arquibancada e levei o primeiro dinheiro para minha mãe. Então, esses 3 quadros realmente estão ligados com a minha existência, né? Do Balduino, da UNC e esse da aviação. E digo uma coisa a vocês, caros acadêmicos, a professora, né, que está acompanhando, não basta
nós resgatarmos a história. Essa busca de encontrar documentos, objetos que vêm realmente à tona essa busca e chavear num cofre, ele tem o seu valor. O mais importante na história. E aí que eu parabenizo o município, vocês artistas, porque o que é que o Ruschel está fazendo? Está aí o doutor Fagundes que não deixa mentir. Ele está resgatando através da arte a história. Mas o mais importante, socializando a história. Deve ser resgatada, divulgada, dando oportunidade para toda a população conhecer a história através da arte. Então, quero parabenizar Renato Ruschel em relação a isso. E eu quero aqui finalizar, senão vou longe, para quem demorou 3 anos para falar, e a mãe achou que era mudo, eu falo isso. Com saudade de falar? Tá. Com saudades faz tempo, né? Estava de molho, né? Estava de molho. Por 2 questões. Estive nos Estados Unidos uma palestra, 2 meses, e agora fiz uma angioplastia. Estou em plena recuperação. Mas, gente, eu não podia deixar de esquecer aqui que o nosso artista plástico, Dia 4, fez 83 anos. Eu gostaria que desse uma salva de palmas ao aniversariante do mês, Renato Ruschel. Parabéns! E vamos a um breve intervalo para institucionais e apoiadores e já retornaremos, é um instante só.